Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como estudar o passado pode ser tão importante para a gente entender o presente e imaginar o futuro. A gente vai entender como que a partir de pequenos organismos presentes no fundo do oceano, a gente consegue saber como que era a temperatura da Terra no passado, por exemplo, e por que isso é importante. Bom, para começar, o que são fósseis? São vestígios de vida de organismos do passado. A gente está muito acostumado a ver em todo lugar, por exemplo, dinossauros, né? Então é o que geralmente as pessoas estão mais acostumadas, mas tem fósseis mais novos, por exemplo, o mamute, o tigre-dente de sabre, esses também são bem comuns. E o que esses fósseis contam pra gente? Eles contam uma história de uma época em que a Terra era diferente. Só que tem muitos outros fósseis que a gente não está acostumado a ver todo dia, mas que são muito mais úteis, na verdade, do que esses famosos. Eu estou aqui na minha mão com uma areia do fundo do oceano. Vou mostrar uma imagem dela aumentada para vocês. E nessa areia você vai encontrar a carapaça de organismos que têm o tamanho de um grão de areia. São chamados foraminíferos. Esses organismos são formados por apenas uma célula, são unicelulares, são protozoários, e eles têm uma diversidade enorme. E o que é legal desses organismos para a gente? Bom, eles estão presentes no oceano todo. Dependendo do lugar, as espécies mudam, mas tem sempre alguma espécie. E eles secretam uma carapaça como se fosse uma conchinha daquela que você encontra na praia. E nessa conchinha fica guardada informações a respeito da água em que ele se formou. Então, quando a gente analisa esse organismo, a gente consegue saber como que era, por exemplo, a salinidade e a temperatura no mar em que ele viveu. E esses organismos vivem algumas semanas, eles têm vida curta. Então eles são um excelente registro do passado. A gente consegue saber como que era esse ambiente que eles viveram. E o que é legal? Que em águas profundas, no fundo do oceano, esses organismos que estão vivendo ali na superfície morrem, afundam e vão para lá 2.000 metros de profundidade, 3.000 metros de profundidade, e lá eles ficam e vão sendo acumulados devagarzinho, várias camadinhas, é o diário da Terra. Cada camadinha ali conta pra gente a história de um período no passado, é uma máquina do tempo. A gente consegue voltar no tempo, a gente consegue datar esses organismos, o que é assunto para outro vídeo que eu vou gravar também sobre datação, mas a gente consegue saber em que momento que eles viveram e a gente consegue saber a temperatura e salinidade da água onde eles viveram, por exemplo. A gente consegue saber várias outras coisas a partir desses organismos, como estavam as circulações das correntes naquela região, em determinado momento, e essa história é muito útil. Então, se a gente analisa isso em vários lugares do mundo, a gente consegue saber como que era o planeta no passado. A gente consegue contar uma história completa, né? E eu vou falar para vocês hoje de um artigo que eu acho que é um dos mais interessantes que eu li nos últimos anos. O que eles fizeram? Eles pegaram dados desses sedimentos do fundo do oceano do mundo inteiro. Então, nessa figura que vocês estão vendo aí, cada bolinha é um ponto em que foi analisado esse material que está no leito do oceano. E eles reanalisaram esses dados para a temperatura de superfície do oceano. Então, uma das coisas que a gente consegue medir com esses organismos que ficam boiando ali, esses foraminíferos, é a temperatura da superfície do oceano na época em que eles viveram. Então, você pega lá no fundo do oceano essa informação que refletia a temperatura da superfície da época em que esses organismos viveram no passado. E eles reanalisaram esses dados com um modelo igual o que a gente tem previsão do tempo hoje. Então, por exemplo, às vezes na sua cidade nem tem uma estação meteorológica. Mas como é que tem a previsão do tempo para a sua cidade? Porque é feita uma reanálise para o mundo inteiro a partir dos dados que existem. Dados de satélite, dados de balão meteorológico, dados de estação meteorológica. E eles preenchem esses buracos nos dados com modelos computacionais, porque a gente entende que o clima tem uma continuidade. Então, a gente consegue, a partir dos pontos que a gente amostra, entender os pontos que a gente não tem informação. E esse mesmo tipo de modelo de reanálise foi usado para trazer esses dados do fundo do oceano. E eles conseguiram, a partir daí, reconstruir a temperatura média da Terra nos últimos 22.000 anos. Olha só quanto tempo, né? 22.000 anos. Já existiam seres humanos modernos, homo sapiens como nós somos, já existiam nessa época. Mas o mundo era bem diferente. Para quem assistiu aí Era do Gelo, o primeiro filme, é dessa época que a gente está falando, 22.000 anos atrás, que vocês vão ver aí nessa figura, você tem o tempo no eixo X, então 22.000 anos atrás está na sua esquerda e o presente está na sua direita. E no eixo Y tem a temperatura média da Terra, mas aí não está em graus Celsius direto, né? Não é uma medida absoluta, é uma medida de anomalia. O que isso quer dizer? É quanto que o valor está diferente da média. Então, por exemplo, você pega lá a média dos últimos 22.000 anos,
é a média de temperatura da Terra. E esses valores negativos ou positivos querem dizer temperatura abaixo e acima da média nesse período. Então, 22 mil anos atrás, a Terra estava em média 6 graus Celsius abaixo da temperatura média do período. Isso não quer dizer que o mundo inteiro estava nessa temperatura abaixo da média. Tem lugares que a temperatura era menor ainda, tem lugares que era um pouco maior que isso, mas na média, 6 graus. O mundo era bem diferente. Tinha gelo cobrindo boa parte da América do Norte, uma boa parte da Europa. Você tinha o que é chamado de Era do Gelo, que era esse momento em que as geleiras aumentaram, a Terra estava mais fria. E aí, as geleiras começam a derreter, o nível do mar começa a subir e o mundo vai ficando diferente, mais parecido com o que a gente conhece hoje. Então, por volta de 10 mil anos atrás, como vocês enxergam aí na figura, a temperatura estabiliza, fica bem horizontal aí no gráfico. Isso quer dizer o quê? Que a gente atingiu um momento que é chamado de ótimo climático, que é um momento em que a temperatura fica boa para a gente, né? O ótimo é sempre do nosso ponto de vista. A temperatura estabiliza. O que acontece nesse período? Começam a surgir as grandes civilizações, o desenvolvimento da agricultura. E olha que interessante essa relação, né? Porque para a sociedade que a gente tem hoje, a gente precisa de um clima estável, a gente precisa que a linha de costa esteja parada. Imagina, se grandes cidades com portos, como a gente tem no mundo inteiro, com o nível do mar subindo e descendo. A gente não consegue operacionalizar isso, né? Então, para o desenvolvimento da sociedade que a gente tem hoje, essa estabilidade climática foi essencial. E aí a gente vai chegando perto do presente, a gente vê aí 3 curvas coloridas, em vermelho, laranja. O que são isso? São as projeções de mudanças para o futuro. Por que eu falo projeções e não são previsões? Porque a gente não está tentando adivinhar como vai ser o futuro. A gente está estabelecendo cenários em função das nossas escolhas hoje como sociedade, né? Olha que interessante essa figura. No pior cenário possível, o que é isso? Se a gente continuar emitindo gases de efeito estufa como a gente emite hoje, até 2100, a Terra vai estar a cerca de 6 graus mais quente do que antes da Revolução Industrial. Então olha só, se a gente pega essa figura, de 22 mil anos até 2100, a gente vê que a gente começa ali numa era do gelo, totalmente natural. Esses períodos, vou gravar um vídeo também explicando por que acontece, mas existe uma variação no clima que é natural. A gente sai de uma era do gelo aquecendo 6 graus, só que isso leva quase 10 mil anos para aquecer esses 6 graus na temperatura média da Terra. E a gente entra num período de estabilidade, que durou aí uns 10 mil anos. E após a Revolução Industrial, a temperatura dá um salto da mesma magnitude que tirou a Terra de uma época do gelo. Então olha só, a gente está falando de uma mudança que você pode falar, mas a Terra já viu uma mudança desse nível de temperatura? Sim, mas não numa escala de tempo tão rápida. Então o que essa figura mostra pra gente? Por que esse trabalho é fundamental para a gente entender o nosso clima, o clima da Terra? Ele mostra que, pelo menos nos últimos 22 mil anos, a gente pode afirmar com muita certeza que não houve nenhuma transformação no clima da Terra tão abrupta como a que a gente está causando hoje, como que a gente vê hoje em função dos gases que a gente emite aí na atmosfera pós-revolução industrial. Então ele deixa muito claro para a gente que, sim, mudanças no clima podem ser naturais, mas ele mostra que a dimensão do clima, das mudanças do clima que a gente está vendo hoje não tem precedente numa história recente da Terra. Então isso traz para a gente uma reflexão muito importante. Tudo bem, mudanças no clima podem ser naturais, mas a velocidade com que elas estão acontecendo hoje é muito grande, muito maior do que a que já foi registrada para um passado recente da Terra. E isso é uma das importâncias de se estudar o clima no passado. Ele dá para a gente essa perspectiva. Ele mostra para a gente como que funcionava a Terra antes da influência do ser humano. Então, com dados desse tipo, e eu vou apresentar outros em outros vídeos, a gente consegue dizer com muita segurança que tem uma componente na mudança do clima hoje que é culpa do ser humano. Nossa impressão digital está lá, não dá para fugir. É muito claro isso, muito nítido, né? Como essa figura mostra, 22 mil anos de história da Terra, não tem nenhuma mudança tão abrupta quanto essa que a gente está vendo hoje. E uma mudança na temperatura média de 6 graus foi suficiente para tirar a gente da era do gelo e levar para o ótimo climático, onde nossa civilização, agricultura se desenvolveu. É muito importante a gente refletir sobre isso, né? Não se trata de dizer que a Terra vai acabar, mas sim que as coisas vão mudar muito drasticamente e muito rápido, né? Se essas projeções se concretizarem. Mas isso já é assunto para um outro vídeo. Então, se você está gostando desse conteúdo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que pode gostar dessa informação, dá uma olhada nos nossos outros vídeos e a gente vai ter daqui para frente muito mais vídeos com conteúdos desse tipo. Então deixa sua pergunta aqui nos comentários e ativa o sininho lá para receber as notificações dos próximos vídeos.